Então, fazer igual o youtuber. Vamos mudar para pessoa separada. E aí, pessoal, tranquilo? Vamos começar hoje a nossa aula sobre válvulas. Hoje a gente vai dar uma revisada sobre o conteúdo que já foi abordado e dar uma ênfase maior com relação à identificação desses componentes. Quando a gente fala aí de sistemas pneumáticos ou eletropneumáticos, a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado com relação ao sistema de fornecimento de energia pneumática é a unidade condicionadora, onde nós temos que ter um controle melhor de acordo com a qualidade do ar que vem ao nosso sistema. O primeiro componente que nós temos é o filtro, onde ele faz aí a coleta de particulados e condensados, né, que são formados na compressão do ar comprimido. E o nosso filtro, esse é aquele que fica lá na parede do nosso laboratório de pneumática, ele tem um dreno, ao qual você pode utilizar um dreno automático ou um dreno manual. Ao caso que nós temos lá no nosso laboratório, é manual. Então ele obriga aí o ar a fazer esse movimento circular, como se fosse um tornado, né? E com isso você consegue, através da força centrífuga, fazer com que o particulado bata na parede do copo do nosso filtro e desça para essa parte mais abaixo, onde ele fica protegido do turbilhonamento. Esse aqui é um composto, não? O mesmo efeito também é com o condensado que vem no ar, e o ar é obrigado a passar pelo elemento filtrante, e com isso ele vem com uma maior qualidade para o sistema. Em seguida, nós temos a válvula reguladora de pressão, que é onde nós temos aí o controle da pressão ao qual vai ser alimentado o nosso sistema. Então, através desse movimento, a pressão da, da montante, ou a pressão da linha que está sendo trabalhado, se houver a variação, ele faz aí a regulagem, ao qual pré-estabelecida de forma manual, e mantém a pressão na linha, garantindo aí um abastecimento do ar comprimido com qualidade. Em seguida, normalmente a nossa unidade condicionadora ela é formada por três elementos, né? Então nós temos aí o lubrificador, e através desse sistema de Venturi, onde você tem um estreitamento da, da passagem do ar, você aumenta a velocidade, você cria um vácuo e, nesse caso, você pressiona o óleo que está no copo, forçando a passagem dele para a parte de cima. E lá em cima nós temos o... Lá em cima nós temos aqui o regulador, e com isso ele faz a dosagem do óleo para lubrificar no sistema. Essa lubrificação é importante para garantir o movimento livre, e uniforme e a hidratação dos elementos de vedação. Então é muito importante, se vocês perceberem, não sei se já aconteceu com alguém, quando você vai numa região muito fria, normalmente o ar frio ele é um ar muito seco, ele tem uma baixa porcentagem de umidade, né? E normalmente as vias aéreas ela tende a rachar. Então, por isso que é importante esse tipo de hidratação. Para as máquinas também ocorre essa necessidade, tá? Bom, funcionamento das válvulas, a gente já conversou sobre isso, vocês já trabalharam com isso, mas eu vou explicar por que da minha preocupação de nós estarmos revendo. Então, nós temos aí uma válvula 3 duas vias, aonde ela se encontra de forma normal. Quem é que consegue responder para a gente, hein?
10 segundos para responder. Giro, Uma válvula 3 duas traço, vias, normal, espaço, traço, aberta ou fechada? espaço, traço, espaço, meme. Pronto. Hum, Nossa válvula ela é normal fechada. Lembra que quando nós trabalhamos com a simbologia, nós temos aí o lado direito como estado de repouso, né? Então, se vocês olharem a via número 1, que é a linha de pressão, ela está bloqueada, ela está utilizando aquela simbologia de T. Então, ela diz que na posição inicial, a nossa válvula é normal fechada. E nós temos ali o retorno da via 2, que é a utilizada para a alimentação de um componente, interligada com o 3, que o 3 normalmente é o nosso retorno, a descarga, né? Outra válvula, nossa válvula 5 duas vias. Lembrando que a gente fala 5 duas vias, mas como a leitura é feita em inglês, na verdade a gente está falando ao contrário, né? São duas posições e 5 vias, ou 5 conexões. Por isso que nós temos a numeração aí dos pórticos de 1 a 5. Tá claro isso aí para todo mundo? Então, nós observamos na animação o elemento verde é o carretel ou o eixo que vai estar movimentando internamente da válvula, direcionando o fluxo do ar. A parte escura, o preto, é o bloco da válvula. O vermelho são os retentores, os elementos de vedação. E o azul é o fluxo do ar comprimido, ou a linha de pressão. O que tem a seta, onde não está pintado a via, quer dizer que é a exaustão, é onde está retornando o ar que estava no sistema. Então nós temos aí duas formas de acionamento, né? Nós temos acionamento automático por mola e o acionamento por acréscimo de pressão. Então nós temos aí dois tipos de válvula. A válvula monoestável ou biestável. Quando a gente fala monoestável, é a válvula de cima, tá? Por quê? Porque ela está sempre sendo acionada pela válvula. Então quer dizer, quando eu acrescentar pressão, ela vai mudar para a posição 2, mas quando eu cessar aquela pressão, quando cessar aquele acionamento, ele vai estar voltando à sua posição inicial. Por isso que ele é monoestável. E quando a gente fala biestável, é o exemplo de baixo, onde você aciona a válvula, no nosso caso com linha pilotada, né? O exemplo que está sendo mostrado. E quando cessar essa energia de acionamento, ele vai se manter na posição ao qual foi acionado por último. Por isso que a gente chama de biestável. Ela pode se manter estável em duas posições. Ao contrário da primeira, da de cima, que é monoestável, que ela sempre vai se encontrar na posição inicial devido ao acionamento da mola. Então aí nós mostramos também o exemplo das válvulas normal fechada e normal aberta, né? Duas válvulas três vias, né? 3 duas vias, desculpa. Por acionamento por pilotagem e retorno automático por mola. Então na parte de cima nós temos uma normal closed, uma normal fechada e a normal open. Então nós conseguimos identificar a normal aberta, que ela tem essa seta interligando diretamente o pórtico 1 com o pórtico 3. Ao contrário da de cima, que o pórtico 1 está bloqueado e está havendo a interligação do pórtico 2 com o pórtico 3. Por que é importante a gente estar voltando a esse conteúdo? Porque esse conteúdo... Estou ouvindo, professor. Vamos lá, vamos continuar. Esse conteúdo ele é importante porque vocês estão tendo dificuldades em nomear os pórticos. E uma das características muito importantes é que a gente consiga nomear os pórticos por causa da questão da manutenção.
Quando a gente trabalha com instalação de equipamentos pneumáticos, todo o descritivo, todo o sistema, ele já vem preparado no desenho da pessoa que está instalando. Agora, quando eu estou fazendo manutenção, é complicado, porque pode acontecer, por exemplo, hoje vocês estarem trabalhando numa plataforma e vocês irem fazer manutenção numa plataforma petrolífera. Então vocês vão estar, por exemplo, a 2 horas da base. Vão sair de helicóptero aqui da base de Santos e vai até a plataforma fazer a manutenção. E se vocês tiverem alguma dúvida com relação a como funciona ou o porquê que essa máquina está funcionando com problema, eu não vou ter condições de estar lá apoiando vocês pessoalmente, porque vai estar com uma distância nos atrapalhando. Então a gente tem que saber conversar e utilizar a mesma técnica para conseguirmos solucionar esse problema. Então é muito importante que a gente entenda como nomear os pórticos. Então nós temos aqui duas normas que se utilizam, a norma DIN 1219, a DIN ISO, né, a ISO 1219, ou a DIN 24300. É mais comum no Brasil utilizar a ISO, então nós utilizamos o numérico, tá? Então o número 1 é o nosso pórtico de pressão, ou a entrada da pressão. O 3 e o 4 são conexões de escape ou descarga, então sempre vão estar sendo utilizados para o retorno do ar comprimido do sistema. O 2 e o 4, então os números pares sempre vão ser vias de trabalho, é onde você vai estar direcionando a pressão do sistema para um elemento de trabalho, um rotor, um pistão, um atuador, uma válvula, independente de qual é a condição de trabalho. E as linhas de pilotagem, que sempre vão ser identificadas como 10, 12 ou 14. Então, olha só, primeira linha, ou número 1, pressão. Números ímpares, 3 e 5, é exaustão ou escape, a saída ou retorno do ar. As linhas pares, as vias de trabalho, que é onde você está direcionando a pressão do sistema para um elemento de trabalho. E as linhas de pilotagem, que são formas de acionamento das nossas válvulas. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Então vamos continuar. Então a gente continua com outros exemplos, né? Na página anterior nós estávamos trabalhando com válvulas de 3 duas vias, agora a válvula de 4 duas vias ou 5 duas vias. Então a 5 duas vias ela utiliza quase que todas as formas de identificação. E outra coisa que é muito importante, e eu vi que vocês estavam com muita dificuldade, é a nomenclatura que é utilizada para cada elemento de comando, ou cada elemento do sistema. Isso que é muito importante e faz o diferencial de uma pessoa que tem um conhecimento técnico da atividade e conhece realmente do assunto, para uma pessoa que simplesmente aprendeu trabalhando na raça, né? Então é importante que a gente tenha esse tipo de conhecimento. Normalmente nós sempre fazemos a leitura de cima para baixo. De cima para baixo quer dizer o quê? O mais importante no sistema, para nós da mecânica de manutenção ou da manutenção, sempre é o elemento que gera o trabalho. Não é o comando, o que grande maioria pensa, principalmente quando é o pessoal da operação. Quem trabalha com o sistema, desenvolvimento, planejamento e desenvolvimento do sistema, o principal elemento é o elemento que gera o trabalho. Então, sempre nós vamos estar colocando em primeira linha o elemento de trabalho, o atuador, normalmente o mais comum ao ser utilizado. Então, nós temos aí, normalmente é colocado como 1.0, 2.0, 3.0, e dependendo da nomenclatura ou da norma, nós utilizamos letras, né, como A, B, C e D. Mas o mais comum é utilizar o 1.0, 2.0 nesse sistema. Embaixo dos elementos de trabalho são os elementos auxiliares. Os elementos auxiliares são os componentes que estão auxiliando durante o processo de acionamento. Como é que eles auxiliam, por exemplo? Eles auxiliam controlando
a velocidade, o fluxo do fluido ou do ar do nosso sistema. Então nós temos essa condição que está auxiliando. E como é que eu faço a nomenclatura? A nomenclatura dele é o par, se estiver relacionado ao acionamento ou avanço do elemento de trabalho. Se for um atuador rotativo, o par sempre vai estar relacionado ao giro no sentido horário. E o ímpar sempre vai ser o recuo do atuador ou o giro anti-horário. Pode falar. Eu não estou conseguindo ver o chat agora. Se vocês me puderem falar qual é a dúvida dele. Eu não entendi a pergunta. Então, por letras, normalmente a gente só identifica o elemento de trabalho. Os outros componentes a gente não identifica por letra. É só por número. Então, nós temos aqui os auxiliares, que são utilizados a mesma numeração do elemento de trabalho. Então, se eu tiver o atuador 1.0, eu vou ter os elementos de trabalho 1.0. Se for o auxiliar de avanço, eu vou utilizar o número par. Então, vai ser o 1.02. E se for o de retorno ou anti-horário, vai ser 1.01. Em seguida, nós temos aqui os elementos de comando, que é a válvula principal. Quando a gente fala válvula principal, é a válvula que está realizando o comando do elemento de trabalho. Então, normalmente, a válvula é sempre 1.1. Então, o N aqui para vocês sempre vai ser a válvula ou o componente do principal elemento. Então, se for 1.0, o meu elemento de comando vai ser 1.1. Se o meu atuador for 2.0, eu vou ter aqui 2.1. Por que eu tenho essa classificação? Imagine a seguinte condição. Para quem conhece caminhão, o caminhão ele tem para cada pneu ou para cada saída de eixo, ponta de eixo, ele tem um freio. E aquele freio ele é acionado através de um atuador pneumático. Então imagine, um caminhão ele tem várias pontas de eixo. Então eu vou ter lá o atuador 1.0, atuador 2.0, atuador 3.0. Então no mesmo equipamento eu tenho diversos atuadores. Então eu vou ter diversos sistemas relacionados ao trabalho. Então para facilitar o entendimento e a manutenção durante o processo. Abaixo dos elementos de comando, nós temos aqui os elementos de sinal. Os elementos de sinal são as válvulas que estão realizando o comando da principal válvula, ou estão mandando sinal para a principal válvula. Então é ele que é o responsável pela movimentação da principal válvula. Por exemplo, se o meu elemento de comando 1.1 ele é acionado por pilotagem, esses elementos de sinal são os que vão me mandar o sinal de pilotagem para o elemento de comando. Então, se ele for responsável pelo avanço do atuador, ele vai ser 1.2, porque ele é responsável pelo avanço, então vai ser par. E se ele for relacionado para o retorno ou anti-horário, ele vai ser 1.03, porque 1.01 já é do elemento de comando principal. E os nossos elementos auxiliares sempre vai ser 0.1, porque é ele que vai estar abastecendo todos os demais, que é aqueles componentes que a gente conversou há pouco. Tudo bem? Então, essa condição de hierarquia é muito importante que a gente consiga identificar, consiga descrever, consiga conversar sobre isso, porque é através dessas nomenclaturas
que a gente consegue identificar o problema. Então, por exemplo, eu identifiquei que o meu sistema está trabalhando normalmente até o elemento de comando, o 1.1. Só que eu fiz o teste e a saída 4 do nosso 1.1 não está funcionando. Então, se eu conseguir identificar esse tipo de problema, fica fácil de a gente conversar, de nós conversarmos na solução dessa condição de trabalho. Tudo bem? Ficou claro isso para vocês? Bom, o conteúdo que eu coloquei para vocês, ele é baseado na apostila e no site que a gente trabalhou. Tranquilo?